Nós estamos dando sequência ao nosso Pensa e Creia e aprendendo um tema que é super importante. São os pilares, as virtudes que nos ajudam a construir uma vida feliz, uma vida realizada, e que é objeto de muitos estudos na literatura clássica, na literatura medieval. Escreveu-se muito sobre isso. Tomás de Aquino escreve muito sobre essa questão da felicidade, e também com influência da filosofia clássica. E a palavra de Deus, eu creio, tem um caminho seguro para nós encontrarmos uma vida realizada, uma vida plena. No contexto da palavra de Deus, a felicidade não é algo a ser perseguido por si só. Ela é uma consequência de uma vida que serve a Deus, de uma vida que busca a glória de Deus, de uma vida que se realiza, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que mesmo diante da execução, mesmo diante do fato de estar sendo condenado à morte, pôde declarar, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, quer dizer, realizei, estou realizado, estou pleno, a minha vida se cumpriu plenamente. Então a felicidade aí é uma consequência de um estilo de vida que busca a glória de Deus. Mas nós não conseguimos realizar a glória de Deus, ou buscar a glória de Deus, ou viver para a glória de Deus, se nós não, como é que eu posso dizer, cercar a nossa vida de algumas virtudes. Porque se eu me entrego a determinados tipos de comportamento, a determinado estilo de vida, é impossível ser feliz, é impossível viver para a glória de Deus, é impossível realizar o propósito de Deus na minha vida, porque essas coisas exigem renúncia, exigem disposição de sacrificar algumas coisas. É impossível alcançar e realizar coisas importantes na vida sem sacrifício. Nós vimos que a primeira virtude que nós precisamos para nós termos uma vida realizada, uma vida feliz, é a prudência, né? Que é a rainha das virtudes, porque carrega, organiza as demais virtudes, aconselha as demais virtudes quanto à maneira como elas devem ser praticadas, porque a prudência é a sabedoria, é a virtude que me ajuda a tomar as decisões corretas na vida, como nós vimos nos 2 episódios passados. Hoje nós queremos falar da justiça. A Bíblia fala em Miqueias 6, verso 8, é uma passagem muito interessante, em que é uma passagem muito conhecida, porque fala do que Deus quer de nós. Uma pergunta que muitas vezes nós fazemos: o que Deus quer de nós? E Miqueias 6, verso 8 diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O texto mostra que praticar a justiça é fundamental para eu fazer a vontade de Deus, para eu realizar a vontade de Deus na minha vida. Mas o que é a justiça? O que é praticar a justiça? Porque nós estamos acostumados com a concepção de justiça no sentido do juiz, do Estado, né, do julgamento, justiça como uma entidade governamental que resolve o conflito que existe entre as pessoas e que são levados à justiça. Mas aqui ele está falando da justiça que eu tenho que praticar na minha relação com os outros. Então a justiça, quando a Bíblia fala de justiça, está se referindo, quando se fala da justiça individual, a justiça que eu tenho que praticar, não a justiça do Estado, mas a justiça que eu tenho que praticar. A Bíblia está falando daquela virtude que estabelece de que maneira eu tenho que tratar as pessoas. Qual é a maneira reta? Qual é a maneira correta? A justiça é a virtude que guia a minha conduta
de modo que eu trate as outras pessoas retamente, corretamente, sem invadir ou sem ferir os direitos, a dignidade ou o respeito que eu devo a essas pessoas. É como se existisse entre nós, seres humanos, uma dívida de respeito que nós temos que pagar uns aos outros. Eu tenho que tratar você com a dignidade que você merece. É muito comum um conceito que se dá de justiça, é que a justiça é a atitude de dar a cada pessoa aquilo que pertence a ela, dar a cada um o que é seu. É muito comum você ouvir esse conceito de justiça, o que significa que eu tenho que tratar as pessoas de uma forma reta, correta, boa, sem ferir a pessoa, sem ferir os direitos da pessoa. E por que isso é fundamental na concepção de uma vida boa, na construção de uma vida boa? Porque o centro da tua existência, o centro da felicidade das pessoas, a essência da felicidade das pessoas, depende fundamentalmente dos relacionamentos. Quando nossos relacionamentos são infelizes, nós estamos infelizes. Nós precisamos de bons relacionamentos para estarmos bem. Eu, quando estou mal com a minha esposa, quando estou mal com a minha família, quando estou mal com as pessoas com quem eu convivo há muito tempo, eu me sinto mal, porque os relacionamentos são fundamentais para eu ser feliz. Se os relacionamentos estão bons, calorosos, afetivos, se os encontros são agradáveis, você vai ser feliz. O que traz felicidade são os relacionamentos ajustados, alinhados, afetivos, calorosos. E a justiça me ensina o comportamento que faz com que eu alinhe esses relacionamentos, que os meus relacionamentos sejam... A justiça ainda não é o amor, né? O amor está além da justiça, né? Mas como as pessoas não se amam como deveriam se amar, nós não amamos as pessoas como nós deveríamos amar, pelo menos que sejamos justos uns com os outros. A justiça é um degrau um pouco inferior àquilo que nós realmente temos que alcançar, que é o amor. Mas enquanto nós não alcançamos o amor, principalmente no trato que nós temos com o estranho, no trato que nós temos com os nossos subordinados, o trato que nós temos com os nossos superiores, o trato que nós temos com as pessoas com quem nós encontramos na rua, há uma forma de nós lidarmos com essas pessoas que é uma forma justa, reta, correta, em que eu pago para essa pessoa, eu trato essa pessoa com civilidade, que é aquele tratamento educado, civil, eu trato essa pessoa com gentileza, né? Eu trato essa pessoa com amabilidade. Tudo isso são componentes fundamentais para você construir uma boa vida, para você construir bons relacionamentos. No próximo Pensa e Creia, nós vamos entrar em detalhes, em aspectos, em outras virtudes que nos ajudam a praticar a justiça. Na verdade, a justiça depende de vários aspectos na nossa conduta uns com os outros que facilitam esse convívio, porque nós temos que entender isso, nós somos profundamente sociais. O ser humano é um ser humano, é um animal social, ele sempre vai pertencer a alguma comunidade, não, ainda que ele não queira, não tem como ele fugir disso. Ou ele vai pertencer a uma família, ou ele vai pertencer a uma igreja, ainda que ele não queira pertencer a nada, ele vai ter que pertencer à nação, ele vai ter que ser brasileiro, ser alguma coisa assim. A alguma comunidade eu pertenço, porque é da natureza humana. E a justiça me ensina de que maneira eu me comporto no meio da comunidade que me abraçou, na comunidade da qual eu sou parte. E sobre isso nós vamos ainda aprofundar no próximo Pense e Creia.